Eu quero que você abra a palavra de Deus agora em segundo livro dos Reis. Na Bíblia nós temos, desde Gênesis, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, os livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, primeiro e não primeira, porque não é carta, é livro, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Os livros das crônicas são os livros que registram a história dos reis de Israel. E os reis de Israel, eles foram estabelecidos a partir de Saul, quando Samuel, que era um juiz, eles tinham juízes, e então Deus mandou que Samuel estabelecesse o primeiro rei de Israel. E vocês conhecem aquela história de Saul, que estava procurando as suas jumentas, e de repente ele encontra-se com Samuel, e Samuel o constitui rei sobre Israel. E o livro dos reis registram a história dos reis de Israel, que na maioria deles foram maus reis, não foram bons reis. O episódio desta hora, de 2º Reis 6, eu quero tirar uma frase como tema da nossa reflexão desta hora. Mas são os que estão conosco. Se Deus está do teu lado, se Deus está a teu favor, a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já é a maioria. Se Deus está do teu lado, você já é a maioria. Então você pode dizer: mas são os que estão do meu lado. Porque muita gente entra em depressão, sabe por quê? Porque elas acham que ninguém gosta de mim, todos me rejeitam, tudo que eu falo as pessoas não aceitam, parece que está todo mundo contra você, e alguns acabam entrando até em depressão, às vezes por esse sentimento. Coloque-se na tua mente: você tem inimigos? Eu tenho mais amigos do meu lado. Eu tenho adversários? Eu tenho mais pessoas para me proteger do teu lado. Tem pessoas querendo me derrotar? Tem muito mais gente querendo a minha vitória. Amém ou não? Mas são os que estão a teu favor. Isso te ajuda a ser um homem bem resolvido, te ajuda a ser uma mulher bem resolvida. Porque as pessoas, às vezes, elas são muito atacadas emocionalmente, elas se abalam, elas não produzem, elas ficam para baixo. E é tudo que o diabo quer na tua vida: te derrotar, fazer com que você se sinta sozinho, porque estando sozinho ou sozinha, você se torna uma presa fácil. Mas você tem que colocar isso na tua mente: Deus está comigo, e se Deus está comigo, a maioria está a meu favor. Glorifique com palmas o nome do Senhor Jesus. A maioria está do teu lado, a maioria está a teu favor. Não se sinta sozinho, sozinha, enfraquecido, enfraquecida, derrotado, derrotada. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. 2º Reis, como eu disse, capítulo 6. A partir do verso 8, a palavra do Senhor diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Os povos no passado viviam sempre em guerras, mas principalmente a nação de Israel era uma nação muito perseguida, exatamente por ser uma nação temente a Deus. Então o rei da Síria estava em guerra contra Israel,
Ele pediu conselhos aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Veja o que quer dizer a palavra do Senhor. O rei da Síria, ele montou o seu acampamento em lugares estratégicos para surpreender a nação de Israel. Mas havia em Israel um profeta, e eu sempre volto a explicar um pouco sobre a nação de Israel, porque muita gente às vezes desconhece a história de Israel, e a gente precisa conhecer a história de Israel. A nação de Israel surgiu lá no Egito, quando José do Egito levou seu pai, Jacó, e os seus irmãos. Vocês sabem que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E ali no Egito, eles viveram um tempo sem escravidão, mas depois diz a Bíblia que surgiu um rei que desconheceu José, ou seja, ignorou José, e escravizou os descendentes de Jacó, que agora já se tornaram uma multidão. Mas ali a nação estava sendo forjada como tijolo que é colocado no forno. Aquele período de escravidão, as pessoas ignoram, mas era para unir aquele povo, para formar uma nação, porque aquele povo era um povo tribal, os líderes eram os filhos de Jacó, por isso as 12 tribos de Israel. Mas nós sabemos que depois de Salomão, filho de Davi, que foi o segundo rei de Israel, e Salomão foi o terceiro rei, a Bíblia diz que aquelas tribos se separariam, e assim aconteceu. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos para o sul. No caso do texto sagrado, está se referindo só àquelas 10 tribos que fizeram de Samaria sua capital, e a nação era chamada de Israel. A nação de Israel, naquele contexto, eram as 10 tribos que tinham como capital Samaria. Diferentemente das tribos de Judá, a tribo de Judá e de Benjamim se constituíram no reino do sul e tinham como capital Jerusalém. Posteriormente, as 10 tribos foram eliminadas pelos assírios. Ficaram apenas as 2 tribos. E essas 2 tribos, então, passaram a ser a nação de Israel, cuja capital era Jerusalém. Feito este parêntese, apenas para mostrar como a nação de Israel surgiu, o texto sagrado diz que Elias e depois Eliseu eram profetas no reino do norte. E Eliseu, como profeta, toda vez que era montada uma emboscada contra a nação de Israel, Deus revelava para ele o que estava acontecendo e ele avisava ao rei. De tal maneira que os assírios fizeram um planejamento de colocar os seus acampamentos em determinados lugares estratégicos ao redor de Israel. Mas o texto diz assim, a partir do verso 9, vejam: mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos
para atacá-lo. O rei da Síria ficou incomodado com esta situação, porque toda vez que ele ia montar uma emboscada para o povo de Israel, o povo escapava, porque o rei era avisado. Então, no versículo 11, o texto sagrado diz: o rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? O rei da Síria achou que era uma traição, que algum aliado o estava traindo e avisando o rei de Israel: olha, quero dizer para você que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque você vai achar que as coisas que acontecem contigo, ou alguém falou, ou alguém avisou, ou foi coincidência, mas no mundo espiritual, Deus move o céu em teu favor. Há muita coisa que você não vai entender apenas com os ouvidos humanos e nem com os olhos humanos. Você precisa ter ouvidos espirituais e olhos espirituais. Olhos espirituais, ouvidos espirituais, sim. Porque você é um ser espiritual. Você tem esses ouvidos externos aqui para ouvir as coisas deste mundo. Mas como ser espiritual, você tem ouvidos espirituais e olhos espirituais para ouvir o que Deus quer falar contigo, para ver o que Deus quer fazer na tua vida. Ele colocou em nós não só ouvidos humanos, olhos humanos, mas Ele colocou em nós ouvidos espirituais e olhos espirituais. Você tem que aguçar os seus ouvidos espirituais, você tem que aguçar os seus olhos espirituais, porque senão você vai ver as coisas apenas do ponto de vista humano. Você não será capaz de ver o que Deus está fazendo. Às vezes uma dificuldade, um aperto, como a nação de Israel estava passando no Egito, humanamente falando, era uma desgraça, era só sofrimento, mas com os olhos espirituais, Deus estava formando uma nação. Às vezes Deus quer moldar o teu caráter, por isso você passa muitos apuros, você passa muitas dificuldades. Deus quer moldar a tua personalidade, Deus quer moldar seu caráter. Deus está trabalhando a minha vida. Às vezes a gente quer só moleza, às vezes a gente quer só bem-estar. Não tem uma história desta para contar, de renúncia, de sofrimento. Se Deus não formar o teu caráter, você não perdoa, você fica com mágoa, você fica com ressentimento. Eu não quero levar para o túmulo mágoa, eu não quero levar para o túmulo ressentimento, eu não quero levar, porque são as únicas coisas que a gente leva para o túmulo, é aquilo que está dentro de nós, e nós só podemos trabalhar essas coisas que estão dentro de nós, se Deus trabalhar o nosso caráter, para saber perdoar, para saber amar, para saber olhar para alguém que você sabe que não gosta de você e dizer aqui: meu irmão, eu te amo. No texto que nós lemos, nós vemos um rei que deveria ser um rei temente a Deus, mas ele se esqueceu do propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele achava que agora tudo o que acontecia era mera obra do acaso. Ele não podia ver mais o que Deus estava fazendo. Como muitas pessoas não são capazes de ver o que Deus estava fazendo, mas ali na nação de Israel havia um homem de Deus, e Deus agia através daquele homem, independente da pecaminosidade do povo de Israel. E a palavra do Senhor continua e diz o seguinte, verso 11: o rei da Síria
ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Há um homem de Deus lá, porque no Velho Testamento Deus falava através dos profetas. Hoje Deus age com você pessoalmente. Deus fala contigo através do Espírito Santo que Ele colocou na tua vida. Por isso nós hoje não precisamos intermediários. Nós temos acesso livre à presença de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. O rei é informado de que o profeta anunciava aquilo que estava para acontecer. No verso 13 a palavra diz: então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. Um homem de Deus, uma mulher de Deus pode fazer tal diferença que vai ser necessário um exército para detê-lo. E mesmo assim não vai conseguir. Mesmo assim não vai conseguir. O rei da Síria mandou um exército para cercar a nação de Israel por causa de um homem de Deus. Um grande homem no passado. Um grande homem no passado, chamado Moody. Diz que ele ouviu num sermão, num congresso em que ele estava. Ele ouviu um desafio, era um jovem, ele ouviu um desafio assim: este mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa que se dispõe a colocar-se inteiramente nas suas mãos. Este mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que esteja disposta a colocar a sua vida inteiramente nas mãos dele. Diz que Moody, quando ouviu aquele sermão, ele levantou a sua mão e ele foi à frente e disse: eu serei este homem. Eu serei este homem. Procure ler sobre a história de Moody. Um dos maiores homens usados por Deus. Diz que quando ele pregava, as pessoas começavam a chorar. Ele ia numa empresa, ele pregava, as pessoas se arrependiam. Deus o usou poderosamente nas suas mãos. Queridos, o que Deus está buscando são homens e mulheres que estejam dispostos a colocar as suas vidas nas mãos dEle, para viver intensamente para Ele. É isso que Deus está buscando, foi o que Ele fez através do profeta Elias. Eu vou mandar um exército para lá, vão cercar a cidade. O verso 15 diz assim: no dia seguinte, cedinho, o moço que trabalhava com Eliseu levantou-se e saiu de casa. E viu as tropas da Síria com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então, entrou em casa e disse a Eliseu. O moço que trabalhava com ele levantou cedinho e viu aquele exército enorme, ficou apavorado e foi dizer a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo.
Repitam comigo. Não tenha medo. Mais uma vez. Não tenha medo. O pior dos adversários que nós temos é o medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo, disse o profeta. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Mas como assim? Como assim? O exército sírio, um exército poderoso, não havia ninguém com o profeta. E como ele ousa dizer essas palavras? Foi esta a cogitação daquele moço que trabalhava com Eliseu. Ele não entendeu isto. Como pode ser um exército inimigo preparado para nos prender? O que nós vamos fazer? Eliseu não estava vendo com os olhos humanos apenas. Às vezes, nós somos muito tentados a ver as coisas apenas com os olhos físicos. Ah, não tem dinheiro. Como é que eu vou pagar as contas? Esse é o problema que nos leva a ser infiéis com Deus. Temos que ver com os olhos espirituais. Com o olhar humano, nós vamos nos sentir derrotados. O moço de Eliseu se sentiu derrotado. O que faremos? Não temos nada a fazer. Então, verso 16, Eliseu disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do moço, para que ele possa ver. Senhor, abra os olhos do moço. O moço está vendo só com os olhos físicos. Amados, nós precisamos ver as coisas não apenas do ponto de vista humano, nós temos que ver com olhos espirituais o que Deus está fazendo na nossa vida. Qual o propósito de Deus? Onde Deus quer me levar? Eu pergunto para você, José, conhecido como José do Egito, vocês conhecem a história. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Antes ele tinha sido jogado no poço, os irmãos queriam matá-lo. Aí agora o José do Egito passa uma carruagem e os irmãos dele, misericordiosamente, não o matam, mas o vendem como escravo. E eles colocam algema em seus braços, colocam uma corrente e eles vão puxando José por uma carruagem. Eu pergunto para você, com o olhar humano, o que é que as pessoas estavam vendo? Estavam vendo um jovem destruído, sendo levado para o cativeiro no Egito. O Egito o escravizaria. Ele ia cambaleando como um escravo. Aos olhos humanos era um derrotado, mas e com os olhos espirituais? E do ponto de vista de Deus, ele estava sendo levado para sentar-se na cadeira de Faraó, para assumir o trono do Egito. Nós temos que aprender a olhar com os olhos espirituais. O que Deus quer fazer? O que Ele está fazendo na minha vida? Por que é que eu tenho passado por tantas adversidades, por tantas dificuldades, por tantos problemas? O que Deus quer fazer com a minha vida?
porque senão a gente vai transformar o episódio em lástimas, reclamações, e Deus odeia isto, porque é falta de fé, é falta de confiança. Mas eu quero chegar à conclusão dessa palavra. E orou assim: ó Senhor Deus, abra os olhos do moço para que ele possa ver. Deus respondeu à oração dele. Então o moço de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o monte estava coberto de cavalos e carros de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Era o exército celestial, era o exército de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, para livrá-los, e os livra. Não veja os problemas, as dificuldades como fracasso, como adversidade, mas veja como oportunidade de Deus manifestar o seu poder na tua vida, amado. Você pode estar num beco sem saída, mas para Deus não tem beco sem saída. Você precisa ser fiel a Ele. Você precisa dar o seu melhor. Não seja mais ou menos, seja intenso. Deus não vai te decepcionar. Na hora que mais você se sentir derrotado, abalado, sozinho, Deus vai mostrar o seu poder sobrenatural sobre a tua vida e você vai experimentar os milagres que Deus tem para você. Acredite nisto. Que Deus nos abençoe é a mensagem dele para o teu coração.